Good morning, Brazil. Good afternoon, Brazil. Boa tarde. There you go. Good. Let's get some energy going. Thank you. I think Brazil is back. COVID is behind us. I can feel energy. I feel excitement. If you go to the expo, there's people everywhere. Life is beginning to look good. So, what I want to talk with O que you eu quero today falar com vocês hoje is about innovation. é sobre inovação. We now know Agora, that we nós sabemos have to always be thinking que about temos what's next. todos esses pensamentos do and que what está por else. vir e o que vai We acontecer. have to be thinking Precisamos pensar always about how sempre to get ready em for como the nos future. prepararmos para o Because we can futuro, be surprised by the porque nós present. podemos ficar surpresos com o We presente. saw that with COVID. Nós vimos isso com a So Covid. today I'm going to talk about E four hoje eu vou things. falar sobre 4 assuntos. How to think Como pensar differently de uma forma about innovation. diferente sobre a inovação. I'm going to talk about this thing called Eu vou growth. falar sobre main reason crescimento, why we innovate. o motivo And we're pelo gonna talk qual about big ideas. inovamos What are the big e as ideas grandes that ideias make a também, big quais são as difference? grandes Big ideias que ideas. fazem a And then what diferença. can you do Monday E o morning? que você pode fazer numa segunda-feira de manhã. I have been in Brazil Eu since já estou no Brasil 1996. desde I 1996. started a company in Eu Santa iniciei uma Catarina, empresa em Joinville, Santa Catarina, a Joinville, robotics company. uma empresa de robótica 1996. em When we 1996. said we were a robotics company, Quando a gente nobody falava que era uma understood empresa de what a robótica, robotics ninguém company was entendia in o que era 1996. uma empresa de robótica naquela época. Last year, No ano passado, Accenture bought the company. a Accenture comprou a empresa. Brazilian technology company. Uma empresa de tecnologia was bought by brasileira Accenture, foi a global comprada pela company. Accenture, uma They empresa could have gone global. anywhere in the world, but they Eles came to poderiam Brazil. ter ido para qualquer lugar do mundo, mas eles vieram For that para o reason, I Brasil. believe E Brazil por is a isso eu country acredito que o Brasil é um of país incredible people, de pessoas incredible knowledge, incríveis, incredible technology. conhecimento incrível, And if you put it together tecnologia. correctly, E se nós you guys combinarmos should be able tudo to win isso, big. nós conseguiremos But it vencer. requires a mindset. Mas isso requer It uma requires mentalidade. You to believe Você that you are precisa not acreditar supposed to be just que in você não Joinville. deve estar ali apenas You're em supposed to be in Santa Joinville, Catarina. em No, Santa you're not Catarina. supposed to be in Santa Catarina. Não, você não precisa You're supposed estar to be in lá. Brazil. Você está, na verdade, no not in Brasil. Brazil, but in Latin America. Não no Brasil, mas Not na in Latin América America, Latina. but the world. E não América Latina, The more no global you are in mundo. what you think, Quanto the mais bigger global the você é no opportunities seu will be. pensamento, The more maiores local serão you as are, oportunidades. smaller the Quanto mais local, regional, menores So I as wanna share with you oportunidades. first. Eu quero aqui compartilhar com This is the vocês story of innovation. essas histórias sobre inovação. Great companies Grandes empresas doing all the right things fazendo as coisas certas fail. ainda falham. You can see the list, Kodak on Aqui one está a side. lista. A Started off as the Kodak greatest company on the começou planet como for uma cameras. empresa enorme Bye-bye, no game mundo over. para câmeras. Motorola, the E company I ela used to acabou. work for. A Motorola, eu costumava My team trabalhar is para the one with eles. the lithium-ion batteries. Eu que We fiz were the o greatest desenvolvimento company on the das planet baterias in the 90s. de We were lítio. intersection Apple Nós éramos uma das grandes Google empresas do anos 90. Microsoft. Era como Google, Game a over. Microsoft. When that E company failed. acabou. Blockbuster's gone, A Yahoo Blockbuster is gone, acabou, o and Yahoo. soon, E all logo, we know, Google eu and acho Intel que will o also Google fail. e a Intel What's the também message? podem falhar. E qual The que é a message is simple. mensagem? A mensagem é The muito world simples. changes. O mundo muda. Competition comes. A concorrência In chega. that changing world, E if nesse you do not mundo em change, constante mudança, se você bye-bye. não mudar, Game over. tchau, acabou para você. so I want to put first fear Então, in all primeiro eu of you, quero que vocês that you sintam cannot be medo, complacent, que vocês you não cannot sejam relax. complacentes e nem You have- relaxem. You have to Você be precisa alert. estar You have to alerta. be active. Você tem You que got to be looking estar around ativo for what's e olhar next ao seu and what redor else. para o que tem If you ali, do that, o que vem a Then seguir. you're going to win. Se você fizer But if isso, you você don't do vai that, you vencer. will fail. Mas se você não fizer, The simple você message, falhará. whatever Essa é you uma did mensagem yesterday muito simples. O que fizemos will not help you ontem to win today. não vai ajudar And whatever você a you do vencer today hoje. will E o certainly que nós fail you estamos tomorrow. fazendo hoje para vencer, com You have to certeza change. vai falhar amanhã. Então, precisamos pensar na This mudança. type of issues used to Esse take tipo 30, de 40 years for a problemas company to fail. demoram mais ou Motorola menos 20, 30 anos para uma was the greatest empresa company falhar. in A the Motorola, por 90s. exemplo, que era uma Over grande 30 empresa years nos anos slowly 90, destroyed. ela, em alguns 30 anos, years. 30 anos, That ela was in the morreu last lentamente. E isso foi no This século century, passado. companies Nesse are getting século, destroyed as at a empresas faster estão rate. ficando destruídas muito mais rápido.
that are Então, algumas destroying people are empresas now que digital, estão they're destruindo as global, they're pessoas international, porque they've elas got consultants. elas têm a As a tecnologia, result, elas têm o the digital, companies elas on têm the left are consultores. destroying Essas empresas everybody on the aqui na right side esquerda, elas estão at destruindo a o rate que much está na faster than direita. we ever imagined. E isso muito mais What rápido does do that que mean for podemos you? imaginar. E o que isso significa para You have vocês? to move fast. Vocês precisam agir You cannot rapidamente. relax. Não podem relaxar. You have to look Vocês around têm que olhar ao for what's redor next, para o what que está else, por vir, because the time o is que getting há shorter. na frente. The world is changing O mundo faster. está mudando It's more muito dynamic rápido, ele é than we've muito ever mais imagined. dinâmico, muito mais do que vocês In this imaginam. world, the Neste CEOs of these mundo, companies os CEOs dessas empresas, were not naive. eles não The eram CEOs at ingênuos. Motorola, Os we make CEOs da fun of them Motorola, today, a gente até that, fala they deles, must dá have been risada stupid. e fala, nossa, eles The CEOs deviam of ser bem Motorola, of idiotas. Kodak, we say, how Quando a could they gente not fala do know CEO da the digital Kodak, a cameras gente were going to fala, come? como é que eles não sabiam But I want o to que ia say one acontecer? thing, the CEOs of Mas these os CEOs dessas companies, at the empresas, time of the no crisis, momento da crise, that the best people eles working tinham as there. melhores pessoas trabalhando para We had eles. McKinsey and BCG and Eles Bain tinham a helping them, the Mackenzie, management consulting pessoas firms. dessas universidades incríveis, CEOs and trabalhando para executives eles. from Harvard, Stanford, Os times ITA, executivos But they were from the best que estudaram na places, USP, but em they outras still failed. universidades incríveis, the também question is why? falharam. E a And pergunta the é por answer for quê? that is, E a resposta ultimately, é a seguinte: vocês, you and I are the você, resistance eu, to somos a change. resistência à mudança. We don't like to change. Nós não gostamos de mudança. If I ask you to change, Se eu perguntar, you pedir para resist. vocês mudarem, vocês vão For those who are resistir. here, fold your arms if you can. Fold your arms. Agora, As an coloquem exercise. os... Everybody Vamos fold your fazer um arms. exercício. Coloquem os seus braços Alright? assim, That's easy. cruzem os Fold your braços. arms. Now, Muito what I want fácil. you to Quero do, que todos façam isso. fold your arms, please. Por favor, gente, vamos There we lá. go. Thank you. Muito For obrigado. those who have folded their arms, now Para I aqueles want que to estão unfold assim, and fold eu quero que them vocês opposite- tirem, opposite hands. descruzem o braço e mudem How does that a feel? mão. Qual a sensação? Ó, You went back. você voltou. Opposite way. Agora, o outro lado, do It was lado terrible. oposto. How does it feel? Como vocês se sentem? And some of you have already E gone alguns de back the other vocês way. já voltaram para o outro lado, eu tô vendo. As long as I say keep it like this. Agora, you se eu keep your disser arms para this vocês way. mantiverem, Second, you relax. Second, I don't put pressure. mas quando Go back vocês to the param, old way. relaxam, vocês That's the voltam problem. para a forma antiga. so used to Esse é doing o problema. something in the past, Vocês people estão doing it acostumados again a and fazer again. uma coisa no It's called passado habit. e querem fazer mais e mais, Habits e isso é are um hard to break. hábito. E é um New hábito que things tem que are ser hard to start. quebrado e as coisas novas são difíceis de iniciar. I'm going to share with you some Eu vou stories compartilhar of com what vocês happened. aqui umas histórias. Kodak. A Kodak. Kodak was the biggest A company in Kodak the era a world maior for empresa cameras. do mundo de câmeras. But the people at Kodak were not Mas dumb. as They were very pessoas smart. que trabalhavam lá não eram They were the burras, ones elas who eram muito hired inteligentes. 250 Foram elas digital que engineers to make contrataram cameras. mais de 250 They had the engenheiros first para 500 desenvolver patents. câmeras. Eles tinham muitas 500 patentes. And they were making E eles already something like $100 million já of ganhavam sales of cameras mais in de the $1 late milhão de dólares em 80s, vendas de early 90s. câmeras digitais no início did dos they anos fail? 90. E por que eles falharam? How can they fail when they were Como eles first? podem falhar se eles eram Well, the pioneiros? problem is this story. O problema This is está nessa Bósnia. história aqui. Aqui é a Bósnia is Bósnia. going to play soccer, A Bósnia football ia ter um against jogo Brazil. de futebol contra In o Brasil, Maracanã. no Maracanã. There they are, they all came. Todos They all estavam got an lá, aeroplane and they came to Rio de Janeiro. os And they are at apoiadores Maracanã. estavam They're lá, like, vieram para o Rio de Janeiro Bósnia, e Bósnia. eles And if you're standing estavam lá gritando Bósnia, in this Bósnia. crowd over here, E It is esse loud, pessoal and aqui, all you eles hear is falavam Bósnia, alto, Bósnia, gritavam Bósnia, os torcedores but the soccer gritavam. players from Bosnia Mas os are in the stadium jogadores at the da bottom. Bósnia, que When you ficavam look at lá them, no meio that's what the do stadium looks like. estádio, é assim que é And um when they estádio, turn tá? around, all Quando they eles can hear is olhavam ao redor, eles só ouviam bem baixinho aqueles torcedores All falando they can hear is Bósnia. Brasil, Eles só conseguiam Brasil. ouvir o Because the Brasil, poor Brasil guys sendo are right gritado. there. Porque eles looks estavam like they're ali, ó, alone. um grupo pequeno do That's the lado. E essa é a This is verdade. the problem in all companies. Esse é o problema de todas The as core empresas. business, what you were doing A yesterday, essência and the dos majority of the negócios é o que você estava fazendo The majority of the ontem. people are A yelling. maioria das pessoas fazem. Chemicals, Muita gente estava chemicals, gritando that is Kodak. químicos, que And a few people, estava envolvido com a Kodak. 200 are yelling, E só apenas "Digital, algumas poucas digital." pessoas estavam But in the gritando stadium, digital, sounds like- digital. Mas no estádio aquilo era muito baixinho, falando digital muito So the baixinho. new Ninguém things- escutou.
are hard. Então as coisas novas são difíceis de escutar, né? As coisas antigas que todos estão fazendo são mais alto, falam mais alto. Então lembrem dessas histórias. Se você quer fazer inovação na sua empresa, você tem que gritar mais alto, você tem que falar com o CEO e fazer que uma mudança é necessária, dizer a ele que é necessária. A mudança é difícil. The story of Motorola. Agora uma outra história, a história da Motorola. We didn't fail because we were A Motorola, getting technology or science or ela innovation. estava envolvida They com were amazing. tecnologia, ciências, eles eram incríveis em tudo isso. Mas eles falharam por conta das regras do passado, ou porque as regras atuais de operação dos negócios eram as mesmas. Os celulares, quando eles começaram, eles foram desenvolvidos para o exército. Eles precisavam sobreviver a temperaturas bem altas e até temperaturas bem baixas. Isso para o exército americano. O exército poderia estar no Saara ou até no Ártico. Então, eles pediram para a Motorola que desenvolvesse um celular que superasse tudo isso. E a Motorola disse que sim, que eles poderiam fazer. Então, os celulares, eles eram tão fortes que se você batesse em alguém ou jogasse, eles nem quebravam. Para aqueles que são baby boomers e millennials, vocês conhecem um celular Motorola. Eles nunca quebravam. Hoje, se você derrubar um iPhone, o que acontece? Ele quebra. E esse é o problema. Mas quando desenvolvemos esses telefones, nós tínhamos 90% da fatia do mercado. Mas a Nokia chegou, é uma concorrente, ela começou a crescer nessa fatia do mercado. Quando nós vemos esse telefone da Nokia, eles quebram se caírem. E aí você pensa, quem vai comprar um telefone desse? Esse telefone quebra. A fatia do mercado da Nokia foi de 0 para 40, 60 e 70 no mercado. E a Motorola cada vez mais enfrentando problemas. Você acha que a equipe de gestão da Motorola não sabia disso? A resposta é claro que eles sabiam. Eles são pessoas muito inteligentes trabalhando lá. E eles fizeram esse tipo de telefone e eles não conseguiam mudar. Nós fomos para o departamento de qualidade, conversar com eles. Toda empresa grande tem um departamento de qualidade, eles checam a qualidade do produto antes que ele seja lançado no mercado. Eu conversei com uma mulher desse departamento que chamava Tracy, e eu falei, Tracy, o telefone da Nokia, ele pode até superar algumas temperaturas, ele é diferente nas especificações. Vocês conseguem aqui na Motorola mudar as exigências desse seu telefone? Ele vai ficar mais barato, nós vamos concorrer melhor. E o que a Tracy disse para mim? Não. E nós perguntávamos para ela, você entende que as exigências do concorrente são menores? Que os telefones são mais baratos? Sim. Podemos mudar? Ela disse não. E por que você acha que ela disse não? Se ela dissesse sim e o telefone fosse lançado no mercado e ninguém comprasse, ela ia ser demitida. E aí ela disse não. E aí, em um ano, nós dissemos para ela mudar as exigências da empresa, porque ali na empresa a regra era fazer telefones para o exército. E essas regras eram tão antigas que eles não conseguiam mudar. E agora eu vou contar uma história de 5 macacos. 5 macacos. Os 5 macacos dentro de uma gaiola. E aí, no meio da gaiola, tem uma corda com algumas bananas lá penduradas. O que os macacos gostam? De bananas, certo? Então, quando ele vê a banana, eles vão lá no meio da gaiola e começam a subir a corda para pegar a banana. Mas será que ele pega a banana? Notícia ruim para os humanos. Quer dizer, para os macacos. Nós, seres humanos, estamos ao redor da gaiola. Então, toda vez que o macaco sobe para pegar a banana, o macaco cai por causa de um jato d'água. E aí tem um spray de água que fica molhando todos os outros macacos.
30 segundos depois, um outro macaco vai tentar fazer a mesma coisa. E a mesma coisa acontece. Todos os macacos ficam molhados. E a equipe continua fazendo isso por 2, 3, 5 horas. E até que, em algum momento, o macaco fica lá parado, olhando uns para os outros, todos bravos. A gente quer banana, mas a gente vai se molhar. Então, de vez em quando, os macacos esquecem, vão lá, sobem a corda e veem que alguma coisa muda. Conforme ele está tentando subir, outro macaco está tentando fazer parar o jato d'água. E aí, o que acontece? Eles se molham. Eles fazem isso por 3, 4, 5 semanas. E depois, os macacos esquecem da banana. Eles correm pela gaiola, se divertem e esquecem. Então, eles não tocam mais as bananas. Qual é a moral? Essa é a história. Eles tiram um macaco da gaiola e colocam um outro macaco. E eles não são molhados por jato d'água. E aí, conforme ele tenta subir, os outros macacos impedem aquele macaco de subir a corda. E eles falam assim, por que vocês estão me batendo? Por que vocês estão me impedindo? E aí, eles batem nesse macaco toda vez que ele tenta subir a corda. Isso é perigoso. E aí, eles colocam um outro macaco que ainda não passou pela experiência da água. O segundo macaco tenta subir e os outros macacos tentam bater nele. Conforme eles fazem esse experimento de novo e de novo, os macacos vão aprendendo que eles não têm que subir na corda. Porque senão eles vão ter que se molhar. E aí um quarto macaco, um quinto macaco, e aí que todos os macacos não passaram pela experiência da água, a banana continua lá, outros macacos vão subir. E se vocês perguntarem por que não? Por que não subir? Eles não sabem as regras, eles não sabem que os seres humanos estão lá com o jato d'água para molhar eles. Então, as regras que eles criaram no passado são as regras pelas quais eles estão vivendo hoje em dia. Isso é religião. Tradição. Na sua empresa, em qualquer lugar, as pessoas vão falar para vocês, é assim que a gente faz. Não. Assim é a nossa forma, é a tradição. Mas as regras que fazem com que vocês vençam, a regra com que a Motorola venceu, que ele venceu a concorrência, é que eles fizeram celulares mais fortes. E as mesmas regras fizeram com que outras empresas falhassem. E essas empresas estão usando regras antigas para se destacarem no futuro. Por isso que elas não conseguem se destacar. Algumas regras são ruins. Nós estamos num outro momento. A gente tem que quebrar essas regras, criar novas e se reinventar. E a Motorola? Que história mais triste, não? Bom, eles estão muito felizes com o resultado. E isso aqui é tudo que pode acontecer no futuro, de acordo com o que pode acontecer com o mundo digital, com a robótica, e a gente pode ver tudo isso. A gente pode ver um navio indo numa direção, sendo movido pela robótica. E a próxima geração vai fazer isso, conforme os anos vão passando, a gente vai ver que um navio, conforme ele chega próximo do iceberg, ele vai ter a possibilidade de evitar um acidente, como aconteceu com o Titanic. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção na sua organização, na sua empresa, de que a gente tem que falar mais sobre as mudanças, falar isso mais alto. A gente não tem que usar as regras antigas para se espelhar no futuro, porque há mudanças, a gente tem que enxergar o futuro. A gente está enxergando essas mudanças. A gente não tem que ficar fixado nas regras antigas. Então, coloquem essas histórias na sua mente e compartilhem com seus colegas. Então, vocês têm um negócio próprio, ou pelo menos uma parte de um negócio. Então, como que vocês fazem? Vamos colocar post-its, a gente tem ideias. Isso não é inovação, gente. Inovação é fazer dinheiro. Vamos ser claros aqui, ok? Inovação é crescimento e dinheiro. Não é porque é legal, é divertido. E é por isso que a gente faz inovação. Você quer fazer o seu negócio crescer todos os anos, o máximo possível. Essa é a expectativa que a gente tem. Se você não inovar, as suas receitas
vai seguir essa linha aqui. E aí, em algum momento, a concorrência vai vir e as suas receitas vão cair. Há uma expectativa de crescimento nas empresas. Você tem que crescer. E se você não crescer, a sua concorrência vai crescer. Se sua concorrência crescer, game over para você. Acabou tudo. Então você tem que crescer. Isso é imperativo. É estrategicamente imperativo. Você tem que crescer. Porque você precisa, de algum momento, não fazer a mesma coisa que você faz hoje. Você tem que fazer coisas diferentes, inovar. E se você não inovar, essa lacuna vai ficar maior, maior. E essa lacuna é o motivo pelo qual você precisa inovar. A gente chama de fechar a lacuna. É por isso que a gente tem que inovar. Qual é o tamanho da sua lacuna de crescimento? E você fala, se você fala isso para os seus funcionários, que vocês têm uma lacuna, vocês vão falar assim, peraí, como que a gente vai fechar essa lacuna? Com ideias novas. Essa lacuna é mais importante, dependendo do tempo que você tem. Por exemplo, 6 anos, 5 anos, com a Covid, aquela lacuna foi de 3 meses. Eu lembro disso. E a lacuna estava lá. E é que aconteceu, o negócio fracassou. É por isso que a gente cria inovações. Se a lacuna é grande, o tempo é pequeno, e a gente tem que discutir essa questão aqui, que é o quanto que a gente precisa investir. Isso é importante. Todos vocês que estão aqui, CEOs das empresas, esse é um slide de $1 milhão. Se vocês mostrarem esse slide para a sua equipe, eles vão trazer novas ideias. Por quê? Porque a gente precisa fazer coisas diferentes de hoje, de ontem. É uma ferramenta muito simples. E a ferramenta simples é para vocês criarem essa urgência, essa importância da inovação. Porque a urgência é quanto tempo a gente tem. Na Coreia, eu já fiz muitos trabalhos na Coreia, eu trabalhei muito lá. Em 1993, a Coreia era o país mais pobre do planeta. Em 1953. E aí, em cerca de 50 anos, os coreanos, eles comiam insetos do chão. E passaram a ser uma das populações mais ricas do mundo. Como que a gente chama isso? A gente chama de pali-pali. Pali-pali significa o seguinte. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Em coreano. Então, se você perguntar para um coreano quanto tempo que eles precisam fazer alguma coisa, você fala 3 anos, ele vai fazer assim, não, eles fazem um dia. E aí eles colocam uma urgência, uma velocidade naquela atividade. A velocidade é a base da concorrência no futuro. Se você consegue ser rápido, ótimo, você vai vencer. Agora, se você é devagar, você vai perder. Eu quero que vocês, juntos, aprendam a palavra pali-pali. Aprendam essa palavra. Rápido, rápido. Pali-pali. Grande urgência. Quando vocês estiverem no aeroporto, eu vou ver alguns de vocês lá. Quando vocês me verem, vocês vão falar o quê? Pali-pali. Então eu quero ouvir vocês falarem. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Pali-pali. Mais uma vez. 1, 2, 3. Pali-pali. Isso aí, rápido, rápido. Não seja devagar. A gente tem... O que você vai fazer amanhã, faça hoje. O que era para fazer hoje, faça agora. Essa é a urgência. Essa é a nossa velocidade. Os coreanos mostraram isso pra gente e eles fizeram isso. Agora vamos falar sobre as grandes ideias. De onde elas vêm? Você precisa de grandes ideias para preencher essa lacuna. Se essa lacuna que você tem que fechá-la. As ideias são novos produtos, novas ofertas, novos negócios e serviços. Na Covid, todos vocês tiveram que ter grandes ideias. E depois da Covid, por conta da digital, vocês ainda têm que pensar o que vem por depois? E vocês precisam de grandes ideias. E de onde elas vêm? Para vocês ali, vocês às vezes estão tomando um banho e vem uma ideia. Ou às vezes está dirigindo, uma ideia vem. Ou você está tomando café da manhã e vem outra ideia. Não é assim não, tá? Não é assim. Para aqueles que sabem como inovar, eles vão dizer para vocês que tem 2 elementos para ter ideias geniais. Steve Jobs disse,
Um gênio é alguém que consegue conectar os pontos, que consegue ver uma perspectiva maior antes dos outros verem. Conectar esses pontos, ver os pontos e ver a perspectiva maior. E todos vocês podem fazer isso. Vocês podem ser gênios também. Essa é a filosofia. E para que você tenha grandes ideias, precisamos conectar mais pontos e precisamos conseguir conectar esses pontos. Grandes pontos e mais pontos. E se vocês tivessem apenas 3 pontos? 3 pontos apenas. Como vocês fariam para conectá-los? Um triângulo. Se você tem 4 pontos, talvez um quadrado, um retângulo, e com 5 pontos e 6, talvez algo mais complicado, 100 pontos, talvez vocês façam um cachorro, um gato. Agora, com 3 pontos, eles só conseguem fazer um triângulo. E para você inovar, você tem que ser inteligente. Para ser inteligente, você tem que ter vários pontos. De onde você tira esses pontos? De onde você tira? Você conversa com outras pessoas, assim como essa conferência. De onde você tira os pontos? Viajando para outros países. E de onde mais? Falando com pessoas do setor. De onde mais? Se você é um engenheiro, você fala com um marqueteiro. Fala com os fornecedores, seus clientes, de onde os pontos saem. Vocês têm que ser mais inteligentes para poder criar coisas novas para o futuro. E a melhor forma de ser inteligente é conseguir mais pontos. O meu filho, ele tinha 6 anos, nós estávamos em Boston. E uma noite estávamos andando na rua, eu olhei para o céu e quase que eu não conseguia ver nada. Eu não conseguia ver as 3 estrelas do cinturão de Orion, porque lá em Boston tem muitas luzes artificiais. É muito difícil ver o céu e as estrelas. Mas eu falei para o meu filho, olha, aquela lá é Orion, a constelação. Ele falou, não. Eu falei, olha, ela é assim, ela tem 3 estrelas, você vê o cinturão. Ele falou, eu não consigo ver nada, eu estou vendo a lua, mas não estou vendo isso que você está me falando. 3 pontos. Não tinha jeito dele conseguir ver aquilo. E aí a gente foi acampar no Arizona, no Grand Canyon. Vocês conhecem lá, né? Lá não tem nenhuma luz artificial. Acampando, você consegue ver todas as estrelas, o céu limpo. Eu acho que vocês já viram algum lugar assim, né? Quando a gente olha para cima, o meu filho falou, olha, papai, a Orion está lá. E ele mostrou para mim toda essa imagem do guerreiro que é possível ver dessa constelação. Ele viu a Orion. Se a criança ficasse apenas em Boston, o meu filho, ele nunca mais ia ver o Orion de novo, porque ele só tinha 3 pontos ali que ele conseguia enxergar. Então, ele precisava ver mais pontos, poder ver. Então, vocês me prometam, leiam mais livros, viajem, conversem com outras pessoas, fiquem mais inteligentes nessa conferência, troquem cartões, peguem ideias uns dos outros, mas consigam mais pontos. Vou aqui compartilhar alguns pontos com vocês. São os pontos da tecnologia. 4 important ones. Tudo no futuro será verde, renovável, reciclável e reutilizável. Verde. E não é porque eu quero isso. Eu honestamente não ligo para isso. Mas a minha filha, que hoje tem 20 anos, ela me faz eu ser uma pessoa mais verde. Se eu tomar um banho de mais de 7 minutos, ela já me manda sair, falando que eu estou gastando energia e água. E se ela vê um lixo jogado fora, ela fala para eu jogar na lixeira. E porque ela é a geração que vai herdar o planeta. E se eles vão herdar o planeta, são as regras deles que estamos tendo que fazer. E todos vocês aí que já têm o cabelo grisalho, que são um pouco mais velhos, podem dizer, mas não é isso, gente. O futuro está sendo agora e ele é verde. Conectividade, tudo é
conexão. E o que isso significa? Todos nós temos um telefone, conectividade, armazenamento. Agora, a minha pressão e o meu batimento cardíaco estão sendo medidos nesse momento. O meu dispositivo, ele sabe sobre a minha saúde. Em algumas das minhas aulas, eu conto a história. Eu estou lá, enfim, dando a aula. E aí, no meio da aula, alguém bate na porta. E aí, é um cara entregando pizza na minha aula de MBA, tá? Aí eu falo pro cara da pizza, o que você quer aqui? Ele não olha para mim, ele está procurando algum aluno. Alguém pediu uma pizza ali na minha sala de aula. E aí um aluno fala, fui eu. Eu pergunto para o aluno, o que está acontecendo? Por que você está pedindo pizza na minha aula? E ele ficou até surpreso. Eu falei, por que você fez isso? E ele disse, eu estou com fome. Sim, mas por que na minha aula? Ele fala, porque eu estava com fome. E ele olha para mim com uma cara muito confusa. E eu pergunto mais uma vez, professora, porque eu posso. Eu posso. E esse é o mundo em que vivemos hoje. Eles podem ver o Netflix, a Amazon, eles podem pedir uma pizza agora. E se você tiver que esperar por alguma coisa, a sua empresa, os seus negócios vão perder. Eu sou o dinossauro aqui. O professor, ele está velho. As ideias estão mudando. Conectividade, então. Agora, sobre saúde. Nós queremos saúde e bem-estar, paz, queremos ser zen. E as pessoas estão querendo saber mais sobre o seu bem-estar, sobre a sua saúde. A saúde será importante e os serviços também têm a ver com isso. Tudo tem a ver agora com robótica, certo? Tudo que você não quer fazer hoje no mercado de trabalho, sabe quem vai fazer? Um robô. Se você pode pensar em robôs fazendo comida, bebida no seu restaurante, limpando a casa. Se você não acredita nisso, você é um dinossauro. O futuro é agora. Eu tenho aqui alguns exemplos. Tem uma música do R.E.M. Eu sei que vocês são da área de música, então sabe aquela banda R.E.M. com aquela música The End of the World as We Know It? O fim do mundo como sabemos. Essa música, ela fala sobre isso, porque nós teremos o fim da agricultura. Vocês aqui são pessoas que gostam de churrasco, mas a gente vai, no futuro, comer proteína verde ou insetos, porque as vacas, elas poluem muito, e a agricultura tradicional, ela vai acabar. O fim do petróleo, por que ele vai desaparecer? Porque não precisamos mais, temos energia solar. A Petrobras já deveria estar pensando o que vai acontecer. A Arábia Saudita vai ter problemas. Todos os países baseados em petróleo vão ter esse tipo de problema. O fim do desperdício. O que é essa palavra mesmo? Mas é isso, desperdício. A gente não vai mais ter lixo. Se você tiver lixo, você está jogando dinheiro fora. Na Colômbia, tem algumas lixeiras que têm cadeados agora, porque o lixo, ele é dinheiro, ele gera dinheiro. Então, eles até trancam as lixeiras. Então, tudo que tem a ver com desperdício, ele vai dar dinheiro depois se você não desperdiçar. Então, reciclar, reutilizar, sem desperdício. Se você é uma empresa como a Braskem, você tem problemas, porque é o fim do plástico. Já se você é a Klabin, com os papelões, você vai ganhar. Agora, o fim dos médicos, nós temos dispositivos que cuidam de nós. Também o fim da feiura, ninguém mais vai ser feio. Você pode consertar a sua aparência, o seu corpo, o seu dente. Todos vão ficar lindos. Que mundo maravilhoso. O fim das partes do corpo. Alguma pessoa como eu está lá jogando squash ou tênis, e aí pode ter um problema aqui no joelho, teremos exoesqueletos e poderemos substituir essas partes. O fim das farmácias. Por quê? Porque elas vão entregar os medicamentos na sua casa. O fim da espera, ninguém mais vai esperar. Se você fizer o seu cliente esperar, eles vão para outro concorrente. O fim do pensamento. O fim do pensamento.
Eu não preciso lembrar do seu aniversário. O Google vai falar para você que é o aniversário da sua esposa e ela vai achar que você é o melhor esposo do mundo e o computador vai te dizer tudo o que fazer. Você não tem que planejar mais nada. Você entra lá no carro, programa o seu telefone, sabe onde você vai, principalmente em São Paulo, né? Você costuma começar na Zona Sul, depois vai para a Zona Norte, vira direita, esquerda, recalcula. E se o seu telefone parar de funcionar? Você vai saber voltar? Você vai saber chegar no seu destino? Você vai ficar perdido? Mas a gente confia nas máquinas, não é? As máquinas não podem quebrar. O fim do tédio. Isso é muito importante para vocês que têm negócios. Todas as empresas que estão tentando manter uma novidade numa plataforma, por exemplo, a Netflix. A Netflix não quer sair. O que eles têm que fazer? O Facebook, o Instagram, o que eles têm que fazer? Eles estão fazendo uma pesquisa de neurociência. Uma pesquisa de neurociência em máquinas para fazer... para estimular o cliente, o usuário, onde eles têm que apertar de novo e de novo e de novo e usar cada vez mais frequentemente. E tudo isso tem a ver com o quê? Com a rede social. E aí a gente fala da robótica. A robótica está aqui. A gente não deve ter luzes nas fábricas, não devem ter acidentes mais nas fábricas, não deve ter mais trabalho. Seria o fim de tudo isso? E talvez o fim do companheirismo. Talvez melhores companheiros do que o seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada. A robótica está aí, pessoal. Certo? Então, estou aqui para compartilhar tudo isso com você e para que vocês liguem os pontos, porque quanto mais pontos vocês têm, mais vocês vão pensar sobre o que vocês podem fazer. E se vocês têm mais pontos, vocês vão ter mais ideias. A outra parte desses pontos é que os clientes estão mudando. Os clientes como vocês. A gente falava dos millennials, né? Os millennials estão aqui, eles estão chegando. Lembram? Eles já passaram, já são do passado, ultrapassados. Esses caras aqui na frente, eu não sei quantos anos vocês têm, mas vocês são a geração Z. A geração Z estão aqui. Eles eram crianças há 5 anos, mas agora estão indo para balada, estão indo para o restaurante, estão se casando, estão tendo filhos. A geração Z está aqui. E essas pessoas aqui, ó, são meus filhos. E eles estão gastando dinheiro. Eles gostam de experiências também. Mas eles gostam muito mais de ter contato com as pessoas. E aqui, eles usam o cartão do pai, o cartão da mãe. Porque o pai não sabe de tudo isso. Ah, legal, não é? Então, essas crianças gostam de dinheiro no mundo inteiro e estão fazendo coisas diferentíssimas. A gente também tem essa questão aqui. O mundo da geração Z. Vocês acham que os brasileiros são únicos? Vocês são parecidos com os britânicos, com os italianos, com os sul-africanos. Sabem por quê? Porque está todo mundo assistindo a Netflix. Todo mundo tem um iPhone, algum outro tipo de sensor. A gente usa as mesmas roupas, o mesmo estilo de roupas, comemos no mesmo tipo de restaurante, como o McDonald's ou qualquer outro. Restaurante italiano, chinês, tudo. Nós estamos mais globais. E aí, as suas ideias estão lá, as suas ideias nascem aqui e vão ser desenvolvidas lá. O mundo é latente. E esses caras aqui, a gente tem que falar desse pessoal aqui. Eles eram os baby boomers, mas eles não vão morrer. Eles deveriam morrer. Mas eles vão viver por mais 30 anos. Por quê? Por causa dos cuidados da saúde, a medicina. A gente tem um novo segmento aqui na população, a população sênior. E essa economia não vai desistir porque eles querem ficar lá na casa deles, eles querem ter outras experiências. Não, eles querem sair de casa, eles querem ir ao cinema, eles querem ter férias. Passar férias no México. Eles querem ir lá em Tennessee. E sabe o que acontece? Ninguém criou uma solução para a manutenção de casa, para os carros, para esse segmento da população que está aumentando. Se vocês gostam de fazer dinheiro, pense nessa população. Então, há muitos tipos de segmentos. E
que acontece se eles forem extintos? A gente pode morrer. E se algumas pessoas morrem, outras pessoas vão nascer. E as outras pessoas não são tão espertas, porque cada geração está fazendo uma mudança. E a mudança é aquilo que a gente precisa fazer, é o que você precisa fazer. Se você não mudar, você vai ser extinto. Isso é inovação. Então, para vocês ligarem os pontos, vocês têm que ligar os pontos verde, da saúde, da robótica, da conexão e com a população, porque é esse o mundo que a gente vive. E conforme você vai tendo ideias, você vai desenvolver essas ideias para desenvolver um futuro amanhã. Não hoje, amanhã. E amanhã é o que está acontecendo. E nesse novo mundo, você vai estar pronto para o que está por vir. Certo? Bom, eu vou passar rapidamente por esses slides aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre o que vocês têm que fazer. Eu quero que vocês pensem diferente, porque inovação é difícil. E vocês não querem que vocês fiquem de braços cruzados, ok? Então, considerando entre ontem e hoje, a gente sabe que a mudança é difícil, então descruzem os braços. E eu quero que vocês gritem como a equipe lá, o time de Bósnia, lá no Maracanã. Lembra? Eu quero que vocês quebrem as regras. E aí a gente vai ter ideias para fechar essas lacunas. Eu quero contar uma outra história aqui. Esse é o Royal Caribbean. É um navio de cruzeiro. E eles tiveram o mesmo desafio que vocês tiveram durante a Covid. Eles fecharam. Ninguém queria estar no cruzeiro. Mas eles não pararam. Eles falaram assim, quer saber, essa Covid vai ficar para trás. A gente vai seguir adiante e todo mundo ficou para trás. E a gente falou assim, se a gente parar, a gente vai morrer, a gente vai ser extinto. E eles continuaram. E eles criaram o Icon 1, o Icon 2 e o Icon 3. O último navio, Icon 3, tem capacidade para 5.000 pessoas e foi lançado e vai ser lançado em 2026. Esse navio terá 5.000 pessoas por 4 dias. E eles vão ter entretenimento, diversão, eles vão ter o melhor momento da vida deles. O problema é que esse navio será lançado em 2026. E o que a gente sabe de 2026? Como que será a realidade virtual lá? Como será o metaverso? Como será a comida, a robótica? Como que vai ser tudo isso? A gente não sabe. Mas vocês têm que decidir agora. Eles têm que decidir agora para o lançamento. Número 1. Esse é o problema número 1. Problema 2. Quando o navio ser lançado, ele vai ficar em operação por até 30 anos. Então, o cliente desse navio, quem é? São esses caras aqui, os Centennials, a geração Z. Eles não sabem se eles vão ficar assim nesse estado. Eles não sabem como eles vão ficar até lá. E esses caras, são esses caras que vão estar lá no navio em 2056. Eles são os jovens de hoje. O que esses caras querem em 2056? Que tipo de comida eles querem comer? Com quem eles querem se divertir? Então, você acha que o seu desafio de inovação é difícil? Imagina o que eles têm que fazer para 2056. Planejar o que construir com uma tecnologia que ainda não existe. E aí eles têm que pensar em como a acomodação vai ser, como os restaurantes vão ser, que tipo de entretenimento vão oferecer, quais serão os tipos de lazer, cassino, as operações do navio, será que vai ser verde, será que vai ter higiene suficiente para todo mundo, qual será a eficiência desse navio e que tipo de diversão eles vão oferecer. E esses caras estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso hoje, agora, para lançar um navio daqui 3 anos. Sem saber qual será a jornada daqui 10 anos ou 20 anos, mas eles têm que imaginar. E isso é o que chama de inovação. Eu vou mostrar para vocês 3 vídeos aqui bem curtinhos. Vocês podem colocar o link, por favor? E eu espero que vocês vejam como é incrível esse projeto sobre o futuro.
Icon really is truly the best of everything that Royal Caribbean has built up over the past 50 years. If I were to describe Icon Se eu in fosse 3 words, descrever o que it o would be Icon 3 seria, jaw-dropping, amazing. eu diria que seria algo incrível, um projeto totalmente inovador, extremo. Groundbreaking. Seria incrível, algo único. É uma experiência transformadora das suas férias, algo totalmente inesperado, animador, é mágico. Eu acho que os clientes nunca vão esquecer de umas férias lá. Então, o vídeo vai continuar, mas eu quero que vocês pensem. Pensem como que a gente pode construir o futuro hoje. E imaginem o futuro com as tendências. As tendências vão te dizer como o futuro vai ser, o futuro da tecnologia, o futuro da transformação. A gente vai ter o metaverso, realidade virtual. O que será que vai ter? Esse é o segundo vídeo. Vamos lá? The story of an icon A starts história here. de um ícone Royal Caribbean começa aqui. International is on a Royal journey Caribbean to create the International world's foi greatest criado vacation. para criar Icon as of the melhores Seas. férias do For mundo. more than 5 years, Icon of the Seas. innovators, Por mais de 5 anos, os engenheiros industriais, inovadores, a equipe de designers, arquitetos, toda a nossa equipe do nosso setor alimentício estão trabalhando juntos para fazer com que nós possamos entregar a nossa inovação uma realidade. Todo navio tem toda uma experiência extraordinária para os clientes. É algo revolucionário, porque a gente vai ter certeza que a gente vai entregar aquilo que é confortável e aquilo que os nossos clientes estão esperando. É algo tão novo, tão revolucionário, uma experiência inovadora para as pessoas. Eu diria que esse é um navio que nós estamos tirando do papel. Realmente não há limites, não há limites para onde a gente pode ir. A gente temos meses e anos de inovação. Esses caras, eles têm ideias incríveis. A gente não pode nem fazer ideia sobre o que vai acontecer no navio. A gente não faz ideia do que vai acontecer nem mesmo na Terra. O que vocês acharam? Se vocês querem inovar, vocês têm que utilizar o tempo e o espaço das pessoas para ter novas ideias. Deixar as pessoas imaginarem, compartilharem como uma equipe. Se não tiver inovação, são apenas ideias em post-its. Então, juntos vocês podem fazer acontecer. Mais um. O segundo pilar foi ter essas experiências diferentes. Nós vimos pessoas mais animadas com as nossas experiências. Então, como chegar no próximo nível? Oferecer algo que seja tão incrível e experiências que as pessoas nunca em nenhum outro lugar tiveram. É umas férias para a família. E o que nós queremos levar para essas pessoas? Nós queremos que as pessoas ali, com seus amigos, com a sua família, criem laços, vínculos. E nós também temos a sensação do entretenimento envolvida. O Icon of the Seas, ele vai ter os melhores shows do mundo. Nós teremos uma variedade diversa de entretenimento a bordo. E temos também a celebração de comidas e bebidas. A comida é diversa, você pode experimentar o que você nunca experimentou antes, você pode ter acesso a esse tipo de comida que você nunca teve antes. Bom, esse foi o Icon 1. Que vai ser lançado agora, daqui a 2 semanas. O Icon 3 é o que a gente está trabalhando no momento. O Icon 3 é muito diferente. Se você vai para um restaurante, você põe suas câmeras, seus óculos, e aí é como se você estivesse num restaurante italiano. No dia seguinte, o mesmo restaurante vai ser tailandês. Tudo com a tecnologia combinada, com experiências. Você pode ter parceiros para ajudá-lo a fazer isso uma realidade. Na Covid, a indústria de cruzeiros não parou, não. Eles não pararam. Eles foram para frente, enquanto outras empresas estavam dando passos para trás. Mesmo na crise, eles ampliaram. Então, você sempre tem que ir para frente. Se você for para frente, você
você nunca vai dar um passo para trás. My last guidance to you guys Bom, as I agora wrap this minha talk, I've got última how many minutes orientação, now? recomendação aqui. Maybe Quantos 5 minutos eu minutes. tenho ainda? 5 minutos? let me give you the last Tá, então eu vou agora dar a última Let's talk recomendação para about vocês. leadership. Vamos falar sobre liderança. You are the leaders of your Vocês company. são That's os why you're líderes here. das You're here suas to get empresas. ideas. Vocês Look at the soccer precisam players. ouvir as What do you ideias. see about Olhem them? esses jogadores aqui de futebol. O que The guy eles in the têm em middle is comum? awesome, right? Esse cara do meio é muito Of bom, né? What do you see O que in the vocês face? veem no rosto deles? Where is the face? Where are Onde they está looking? o rosto? Para onde eles estão olhando? How many are looking at the ball? Quantos estão olhando para a bola que está no chão? Looking at the ball is your day job. Olhar para o If you have a chão, para a ball bola on no your chão, feet and é you o lose it, seu trabalho you're losing your diário. business. Se você ficar olhando para baixo, Makes você vai sense. perder os Don't lose negócios, the né? ball. Então não perca a bola, claro. Makes sense. Você não pode perder. But if you look at the ball Mas se all the você ficar time, olhando you're para a bola o playing tempo soccer and you're todo watching the ball, assim, what enquanto can you joga, o que for the você game? pode fazer para o jogo se Nothing. você está ali? Nada. So the best soccer players in Então, the os melhores world, jogadores de futebol they do run, mundo, they look, eles the ball is olham there, para o they look lado, down, eles make olham para a bola um adjustment, change pouco, direction, look depois around, mudam de change direção, direction, olham ao but they're redor, muda a looking direção de around novo, mas eles estão all the olhando time. ao redor o Whether it's tempo basketball, inteiro. soccer, or any other game. Todos os jogos, looking for? enfim, todos os esportes, eles next? estão sempre olhando What para o else? que vai vir They're depois. looking for E partners se, to pass e o que the ball acontece to, depois? in case they're close to Quando the eles goal. vão passar a They're bola, looking eles precisam for olhar para quem que eles vão competition, passar a bola. where to Eles têm que go observar or a not to go. concorrência, para onde ir, para onde não ir. But they're looking for opportunities. Mas eles estão sempre em Your busca de job oportunidades. from now O on, seu trabalho if you ask daqui yourself how para much of frente your é time are you perguntar spending quanto watching the tempo ball at your você feet? está gastando And if olhando it's para a most bola of que está it, no seu pé. Se find for a a maior parte system. do seu tempo, A system encontre to make um sure the ball on your sistema, feet stays para there. que a 1, sua 2, 3, bola look fique no down. seu pé 1, 2, e que 3, você look down. consiga olhar They para have a todos os system lados e também so para a that bola, you can mas spend olha ao more seu time redor. Se você tiver um looking sistema around for what's next and what que else. tenha mais tempo você You olhando want to para o be seu Neymar. redor, You want to be você quer the ser other o two Neymar, guys. você quer ser You esses don't outros want to be dois the soccer player jogadores, who's você never quer scored a ser goal. o jogador muito bom. Você não don't quer ser play. aquele que nunca faz Do um that. gol. Você não vai ganhar The se guys você who não put the fizer ball on the isso. feet Aqueles are que called ficam com a managers. bola no pé They're são os protecting the gestores, job. gerentes. Eles The guys who look protegem around for os what's seus next and what else are trabalhos. leaders. E quem são os Looking for próximos? Os opportunities. líderes que estão em busca de Those are leaders. oportunidades. Eles know são os all of you líderes. want to be Eu sei que leaders. todos vocês querem ser líderes. Number 2 is the sandbox. Em seguida, essa caixa In de that areia. sandbox, Nessa caixa de there were areia, kids to tem play. algumas crianças ali brincando. Everywhere in the world. Todo mundo Moms, dads conhece, take the kids to the pais, playground for the mães. kids to play. A gente coloca os nossos filhos lá kids para are brincar. Eles But estão there's always brincando. your kid. Mas sempre That's tem your o seu kid. filho. Esse aqui é o seu Who gets out filho. of the sandbox Ele sai because they da see caixa the de areia stream. porque They see the slides. eles veem outros brinquedos And no they start playground. going towards it. Eles começam a And correr you em are direção talking dos to your outros friend or brinquedos. somebody else, E aí you você está don't falando notice com that you see the um kids out amigo of the ali, box, você não viu you que run seu with filho the kid. saiu, aí você sai up there. correndo, No, pega a no, criança e no, fala, don't go não, sandbox. não, And you não put the kid back sai in the dali. sandbox. E aí você põe ela de volta That's na what you caixa de do, areia. É isso que a gente faz, né? The kid looks at you and like, Aí a what? criança fala, o quê? I almost escaped to go do Eu something quase cool. escapei para fazer uma coisa mais legal. And the second you are not E paying attention, what's assim the kid que going to você do? não estava prestando Same thing. atenção, o que a criança vai fazer de And novo? if the kid does A the mesma second time, coisa. you might go E back, na you segunda might say vez loudly, você "Hey, vai little gritar Jimmy, de don't do that novo com seu again." filho. Olha, If nobody's querido, looking, você não maybe pode we'll fazer back. isso de novo. Talvez You don't- você dê you um don't back. tapinha. Um Right? tapinha, You não put the kid façam back isso, in the né? clear box. Mas enfim, você coloca de novo a criança de Kid says, volta. "What the hell?" E ela fala, o que está acontecendo? time, Na terceira the little vez, escape. a criança that. vai escapar. What happens if your employees E o did que that? acontece se os seus funcionários When your fizerem isso? employees get out of the box Quando that seus you told them to funcionários do, this is your saem da job, caixa they get out to do something e else, aí eles you vão tell fazer them uma also coisa the same thing. Don't diferente, do that. você fala para eles, não faz isso. And if they do it more than twice, E se eles fizerem mais de duas That's a problem, vezes, aí já tem um problema, And the aquele third time, funcionário problema. HR, they're E na fired. terceira vez, eles são demitidos. But guess what? Mas This sandbox essa is caixa de boring areia and é it's good for you for tediosa today. e ela é boa that's the para você future. hoje. Mas nós the temos que future. pensar no And the kid futuro. sees it. E a criança já And if está you keep pensando on no futuro. reprimanding the kid Se will você either get continuar fired, brigando com or the kid com will seu leave your house, filho, or leave ele your vai company. sair da sua casa, enfim, vai And they'll sair da sua start a empresa. company. E aí eles vão Start começar another uma nova company which empresa. competes with you. Uma nova empresa que Right concorra over com there, which você. is cooler and more relevant. Que seja uma empresa mais legal, mais relevante. So you need to give your Você employees precisa dar aos time seus funcionários to
tempo para experimentar e espaço também para experimentar. Se você não der isso a eles, não tem nada que possa ser feito.
essa criança, ela vai para outros lugares. E olha, tá vendo essa criança aqui? Ela tem 11 anos. A mãe dele falou para ele ficar lá dentro. Ai, que legal, ele ficou, que bonzinho. A criança falou, a mãe dela falou, cuidado, cuidado. E essa criança é cuidadosa. E agora você pergunta para essa criança inovar? Você acha que ela vai sair dessa caixa? Não, não vai nunca. Na sua empresa, você tem que mostrar a noção de risco, de experimentação. Se você é um líder, um gerente, e você dá para os seus funcionários tempo e espaço de experimentação, é isso que é bem-sucedido. E agora a última parte. Não entre nessa parte de inovação sozinho. Se você fizer as coisas sozinho, é muito perigoso. Pense no seu ecossistema, na sua equipe, nos seus parceiros. E a equipe e os parceiros têm o conhecimento e a experiência que vocês não têm. E juntos vocês reduzem o risco e a habilidade de conseguir desenvolver projetos maiores. Cresçam como uma equipe, como um ecossistema. Aqui, nesse momento, as organizações estão juntas, juntando vocês em uma conferência para que vocês colaborem juntos e possam fazer coisas juntos, maior ainda. Você sozinho não vai conseguir, mas junto você consegue. Então, parcerias e parcerias. Já acabou meu tempo, né? Eu acho. Eu espero que vocês tenham aprendido algumas mensagens. A primeira, você precisa inovar para crescer. Você precisa olhar para frente e não ter medo. Se você olhar para o futuro, você terá ótimos benefícios. E para olhar para o futuro, você tem que preencher as lacunas, fechar as lacunas e para ver que os problemas no futuro, eles podem ser solucionados por ideias. Você tem que observar as tendências, conectar os pontos e ter muitos mais pontos disponíveis. E as ideias vão ser ainda melhores. Se você combinar as ideias e executar elas, você vai observar o que vem à frente, procurar parceiros, as pessoas que estão experimentando, e vocês vão se surpreender. Muito obrigado, Abrap, obrigado a vocês. Eu amo o Brasil, eu volto quando vocês quiserem. Another place, another break, throw away the heavy weight.